Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para fazer essa mediação, parabenizar a Carmen e demais organizadores, colegas do OPP Saúde, que demais grupos associados, cujas imagens, né, estão no cartaz de divulgação. E também dizer que é uma grande satisfação estar novamente com Fausto Nilo, com quem eu já me encontrei em outras ocasiões, sempre, né, falando sobre esse tema da cidade, inclusive em uma das nossas aulas inaugurais, se eu não estou enganada, há 4 anos atrás, no nosso programa de pós-graduação em saúde pública. E está também conhecendo hoje os professores Jader e Bruno e a professora Daniele, mesmo sem o presencial, que eu espero repor em algum pós-Covid, né? Eu coordeno, como a Carmen já fez alusão, um grupo de pesquisa, que é o sigla LAPIX, está no cartaz, né, que tem uma linha de pesquisa intitulada Cidades, Subjetividade e Saúde, e que vem se reunindo semanalmente, mesmo agora no distanciamento, para pensar a problemática das cidades da pandemia na perspectiva do sofrimento psíquico. Desse modo, essa sessão tem interesse para o nosso grupo. Como mediadora desse debate, eu não sei nem se o meu papel é de mediadora, porque eu não vou, na verdade, fazer uma interlocução com cada um dos expositores, mas, né, como coordenadora. Eu farei umas breves observações iniciais, como uma espécie de moldura para a sessão, antes de passar a palavra aos colegas e à colega. Primeiramente, é preciso reconhecer que tanto a pandemia como o distanciamento social são processos ainda em curso, desdobrando-se a cada dia, surpreendendo-nos com novos elementos. Portanto, é um desafio falar sobre aquilo que ainda está se delineando. Né? Qual o tamanho disso? Qual a extensão? Qual a intensidade? Qual é a magnitude do fenômeno? Não sabemos. Mais ainda, quando somos parte do fenômeno, porque aí se coloca o desafio de um exercício muito refinado de reflexividade. Karel Kozik, que é um autor bastante conhecido por sua obra A Dialética do Concreto, ele escreveu algo que eu acho que é muito pertinente ao que nós vamos, de certa forma, desenvolver aqui. Ele diz nessa obra que é sabido como é cansativo elaborar cientificamente os acontecimentos contemporâneos, enquanto a análise dos acontecimentos passados é relativamente mais fácil, porque a realidade já se incumbiu de fazer uma certa eliminação e crítica. A sessão que ora começa, ela versará sobre o contemporâneo, examinando interfaces entre cidades e distanciamento na Covid-19, sob diferentes óticas e campos disciplinares. Tratará, portanto, de 2 fenômenos complexos, 2 complexidades em sinergia. Falando de um outro lugar, no meu caso, a saúde coletiva, a falta de um tratamento ou vacina eficaz emerge como medida e estratégia central em nível global o distanciamento social, complementado por outras medidas que a gente ouve falar a todo momento, álcool gel, máscaras, etc. Mas aqui eu quero demarcar que o distanciamento social não é somente uma medida sanitária, como eu vejo com certo desconforto circular nas narrativas, sobretudo dos organismos de saúde. É preciso resgatar seu caráter de experiência humana, ou seja, complementar o discurso biomédico de prevenção do risco, porque é de pessoas confinadas ou não que falamos. Estamos todos vivendo um experimento humano extraordinário e de proporções muito amplas. Também a cidade não se limita a delineamentos geográficos, não é território físico apenas, ou meio ambiente, que são categorias muito usadas na saúde pública, né, e perdem precisamente a dimensão subjetiva e simbólica. A cidade se revela como um condensado de vivências e de experiências, espaço que tanto pode libertar como realizar práticas de controle sobre os corpos de quem nela habita. Em um momento em que mais da metade da população mundial vive nas cidades, faz-se necessário considerar, como diz Edward Soja, um clássico, né, da literatura, da geografia, né, pós-moderna, uma
é necessário considerar uma problemática especificamente teórica. Sobretudo quando observamos que a Covid-19 ela emerge nas cidades, é mais dramática nesses espaços, ainda que agora já não poupe as populações não urbanas. Faz-se necessária a distinção conceitual entre cidade e urbana. As cidades, da forma como nós entendemos, são espaços nos quais se desdobra a urbanidade. Da mesma forma como temos que convocar a transdisciplinaridade para analisar a complexidade da cidade, também esta mesma transdisciplinaridade é indispensável para analisar o distanciamento social, que, no meu entendimento, eu vejo, de certa forma, discutido com certa banalização. Desse modo, eu julgo muito feliz a escolha de distintos campos disciplinares para compor essa sessão. Conforme assinalei, o distanciamento social se inscreve na urbanidade no contexto da pandemia, não sendo apenas medida sanitária simples de ser cumprida, bastando obediência, colaboração, compreensão da população, conforme se lê em vários discursos. O distanciamento é, como dissemos, experiência, como tal, inscrita no mundo da vida, na materialidade da qual jamais se dissocia. Desse modo, soam, de certa forma, absurdas certas recomendações atinentes à adesão às principais medidas, onde sobressaem discursos sociocentrados que desconsideram as desigualdades, iniquidades e exclusão, sobretudo no espaço urbano. Melhor seria falarmos em distanciamentos, pois, enquanto para alguns a privação, ainda que envolva sofrimentos, se restringe mais à modalidade ao contato presencial, para outros, a simples lavagem de mãos, reclusão ou aquisição de máscaras, álcool gel e outros insumos, se revela como algo absolutamente impossível de ser feito. Mais ainda, cumprir o tal distanciamento social. Também os discursos voltados à valorização da convivência, aspas, né? A valorização da convivência e união familiar, proximidade e cuidado dos filhos, organização de home office, uso de serviços delivery, higienização cuidadosa da casa, entre outros aspectos relativos a como bem viver distanciados, não adere a grande parcela da população que não tem sequer água disponível, rede de esgoto, depende de ganhos diários, agora suspensos e apenas parcialmente compensados com esse auxílio emergencial, que, aliás, nem todos, né, conseguiram receber até esse momento. Essas pessoas não podem destinar os parcos recursos de que dispõem para a compra de itens que seria obrigação do Estado prover. Vivem a escolha entre comer e o restante. A naturalização, né, que nós assistimos, nós vivemos numa sociedade que absolutamente naturaliza a miséria, a pobreza, a morte na periferia. Então, essa naturalização do trabalho precário, da miséria, e a invisibilidade das periferias no que tange aos direitos sociais mais elementares, se evidencia com muita força nessa pandemia. Para esse segmento, o distanciamento é, grosso modo, incompatível com a sobrevivência. E também o isolamento, que não é a mesma coisa que distanciamento, embora quarentena, isolamento e distanciamento meio que se misturam de forma sinônima, mas são coisas diferentes. Isolar uma pessoa, que é aquele procedimento de você colocar um sintomático em outro cômodo, é uma aventura absolutamente, uma empreitada, eu diria, absolutamente impossível para uma família de 5, 6 pessoas que divide um cômodo de 9 metros quadrados. E como é que vai isolar, se aquele cômodo é o único espaço de que dispõe? Desse modo, a precariedade dos espaços urbanos segregados eu considero um marco para a compreensão dos impactos da pandemia da Covid-19 na periferia do capitalismo. Em outras palavras, temos que entender que a não adesão, a chamada não adesão, como elemento sociológico estrutural, resistente, portanto, a ações que passam ao largo disso, óbvio. Ainda que tenhamos posições, isso é importante, né, reconhecer, de negligência, irresponsabilidade e descaso por parte de muitos, que bem poderiam aderir ao distanciamento e demais medidas, que é o caso, por exemplo, do nível central de poder do Estado, mais específico, serva, né, hoje no contexto sanitário, que aí sim é negligência, responsabilidade, não adesão, né, algo que, inclusive, constituiu tema do editorial do Lancet, no dia 9 de maio passado. Desse modo,
a precariedade dos espaços, contudo, é difícil a população pelos índices de distanciamento que não alcançam o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. A Organização Mundial de Saúde sempre trabalha com estimativas e trabalha com recomendações genéricas, né? E que emanam, então, dessas agências, o que emana delas, que são, por exemplo, a organização é localizada em Genebra, né? E ela não distingue nessas recomendações centro e periferia no capitalismo globalizado. Então, o que ocorre? Um espanto, né, com o fato de nós não conseguirmos atingir 70% de distanciamento social, como se fosse, no nosso caso, contrariamente a certas personalidades que a gente vê que fazem essa opção, como fosse opção da periferia. Já me referi a isso, né? É importante a gente saber, para que nós tenhamos o nosso distanciamento, alguém tem que se arriscar em nosso lugar. Se nós usamos o serviço delivery, alguém vem entregar na nossa porta. E esse alguém é aquele que precisa escolher entre comer e se distanciar. Obviamente que qualquer das necessidades vai falar qual é aquela que é mais básica. Concordando com a Tatiana Ramos, que é colega do Jader, da área de Geografia, publicou um artigo muito interessante agora no final de abril, na revista Espaço e Economia, cabe a ressalva importante de que, não obstante as desigualdades apontadas, eu não pretendo aqui reforçar a posição de que o distanciamento é um privilégio de classe, como vemos também em certas análises. Eu quero concordar com a Tatiana Ramos quando ela afirma preferir defender que se trata de um direito roubado, não um privilégio, mas um direito roubado de muitos trabalhadores e trabalhadoras, já que privilégio colocaria esse direito numa posição de exceção. Então, antes exposto, finalizando, para uma compreensão rigorosa, nós temos que partir da premissa dialética de que o distanciamento se configura como experiência ambígua, múltipla e diversa, e convoca, de forma radical, a interseccionalidade de gênero, classe social, poder, posicionalidade no espaço do capitalismo globalizado e no mundo do trabalho, sem o que cairemos num discurso ideológico e sem densidade analítica. O esforço dessa mesa, estou certa disso, conhecendo a racionalidade, né, que orientou essa proposta pelo Observatório de Políticas Públicas em Saúde do nosso programa, é justamente alcançar essa densidade analítica. E acho que nós estamos muito bem representados com os nossos expositores, né? Então, eu me detenho nessas palavras preliminares, passando a palavra agora ao Fausto, para que ele inicie. Obrigado. Perdoei a botãozinho errado. Bom, estou muito contente de poder colaborar com esse conjunto de reflexões de pessoas tão experimentadas nas suas áreas de atividade. E, ao mesmo tempo, solicitar o entendimento e a compreensão de que a fala de um urbanista, ela está, digamos assim, limitada pela visão daquilo que é, digamos, nossa tarefa principal. Nós trabalhamos com a base natural, né? E sobre essa base natural temos que compreender, em termos de todas as qualidades, quantidades, etc., as atividades que os humanos vão desenvolver. É necessário que se tenha um conhecimento histórico para que isso tenha bases firmes e se estendam também a aspectos de ordem cultural. Nunca encontramos duas cidades iguais no mundo até hoje. E também trabalhamos com estruturas que são construídas de maneira evolutiva para abrigar essas pessoas em atividades. E há uma permanência que se revela na necessidade da vida privada e da vida em comunidade.
Isso significa que estaremos bem se temos um tempo que passamos no lugar, hoje com a versão fechada, desde algum tempo com a versão onde você tem uma porta da rua, você tem um limite, e o conjunto desses espaços privados, quando se estruturam, formam espaços públicos. O mais popularmente conhecido são as ruas. As ruas nasceram para que a gente se comunicasse fisicamente de um lugar para outro. Naturalmente, em 8 mil anos de desenvolvimento, essa forma que os humanos descobriram, nós não tínhamos automóveis, né? Tivemos primeiro caminhada. Então, nesse sentido, o acesso super democrático, de chegar ao lugar quem andava, à exceção de pessoas com problemas de mobilidade física, etc. E depois cavalo, depois cavalo com roda, cargas, até que há 80, 90 anos atrás começa a se produzir uma máquina que anda, uma máquina que... Essa máquina passa também a ter uma espécie de carroceria, funcionar como uma evolução da carroça, você podia levar bens, cargas, etc. Por incrível que pareça, esse formato é o que vai mais influir numa grande mudança da cidade, porque quando as indústrias se iniciaram, elas se localizavam no centro convergente. E com essa máquina no formato de caminhão, era possível que a minha indústria pudesse ficar em terrenos mais baratos. E eu larguei o centro convergente. Naturalmente, alguém deve ter dito, e as pessoas que trabalham e tal, não interessa, eu vou para um lugar porque todo mundo queria esse trabalho. Houve muita migração por causa desse trabalho, coincidente com a existência dos trens, etc, etc. Então, houve uma desarrumação daquilo que durante muitos milênios tinha uns métodos assim, regulares de funcionamento, digamos assim, repetitivo daquela maneira. Muito bem. O automóvel nos fez residir em metrópoles. Então, na metrópole, mesmo com o crescimento havido por conta do transporte motorizado, na metrópole foi dedicado excessivo espaço para essas máquinas. Isso há 30, 40 anos eu acompanho tendências do urbanismo, onde eu me identifico um pouco com isso, em que se considera que as cidades serão reformadas. As cidades que construímos em 150 anos são cidades que não representam a forma, nós não conhecemos a forma de uma metrópole que seria dedicada com maior importância a apoiar os seres humanos que ali habitam. Não sabemos nem como seria. Nós recebemos esse crescimento e houve não só deslumbramento, como perplexidade diante disso. Não houve tempo para se rever essas coisas. Na minha profissão, nós fomos apoiados por reflexões que são enquadradas num título que se chama de modernismo, floresceu no entre-guerras, depois da cidade industrial, começa esse tipo de preocupação com o planejamento, porque o planejamento antes ele era feito de uma maneira enquanto se fazia, né? Então, o plano era enquanto se fazia a cidade. Depois não, nós passamos a criar planos, e esses planos, eles corrigir efeitos indesejáveis sanitários da presença nova das indústrias. E isso levou a uma ideia que corresponde ao zoning, chamado zoneamento. O zoneamento cometeu o maior crime que se podia impor ao desenvolvimento de uma cidade, que é transformá-la em uma divisão teórica de zonas especializadas, onde no lugar se brinca, no lugar se reside, no lugar se reside de outra maneira, no lugar você tem hotéis, no lugar onde Brasília foi o exemplo mundial, onde houve coragem de fazer foi no Brasil.
porque Corbusier, o homem que defendeu essas ideias, ele conseguiu realizar um estudo inicial e uma implantação inicial de uma cidade assim na China, mas a Europa toda não conseguiu implantar essa experiência como cidade. Nós, brasileiros, fizemos. Ela hoje serve como museu. Isso eu não desvalorizo a visão e a ousadia do mestre Lúcio Costa, mas hoje é possível dizer. Quem sabe, qualquer um no lugar dele, naquela época, acreditaria que o caminho seria esse. Então, essa cidade, quando ela zoneou, ela separou atividades. Né? Essa separação de atividades, eu suspeito que nas discussões de como fazer, deve ter retornado à ideia do velho muro que já tinha caído no seu desuso por conta da pólvora, etc., etc. Não tinha mais sentido o muro como elemento de separação. Mas se conseguiu fazer isso em documentações cartográficas e regras, onde se diz que a partir de tal limite é a zona industrial e em tal limite é habitacional, etc. Acreditando-se que com isso a cidade ficaria muito bem, só que nós ficamos viajantes de transporte, com distâncias que não se alcançam mais pela caminhada, e alguns podem adquirir automóveis. O automóvel talvez seja o objeto industrial de maior irresistibilidade como signo, como elemento de significação do poder da pessoa que o detém, e se consome muito automóvel. Quer dizer, os franceses inventaram o automóvel, os alemães aperfeiçoaram e os americanos produziram em grande quantidade para vender no mundo, e hoje o mundo todo é repleto de automóveis. Eles produzem poluição aérea, vocês estão vendo esses dias de isolamento, de redução de taxas, de redução do tempo, claro, os pássaros aqui na minha janela, ganhei um lugar de pássaros cantando, muita coisa. Os pássaros são obrigados a cantar mais na cidade do que os pássaros silvestres, porque concorrem com o barulho da cidade. Isso é demonstrado. Então, é essa cidade que vivemos. Quando se apresenta uma situação de crise decorrente de um fenômeno como esse, e com essa incerteza que está, onde estamos nesse momento sufocados, mergulhados nessa quantidade de incerteza, eu fico acompanhando a ciência e fico, desde esse meu primeiro dia aqui de recolhimento, nessa coisa aqui em casa, eu dedico todo dia uma parte do meu tempo para ouvir meus colegas no mundo todo, seja da América, em que eles discutem essa possibilidade desse futuro, né? Popularizou-se esse termo de novo normal, né? Enfim. Mas, na realidade, para nós, urbanistas, é um grande desafio. Por quê? Porque durante esses 8.000 anos se demonstrou a grandiosa vantagem dessa invenção humana quando podemos interagir, colaborar, se divertir, se encontrando, se separando para ter privacidade, e isso já foi muito experimentado. Produziu as ruas, as praças, suas adjacências, que em variações, às vezes a adjacência favorece a vitalidade desse espaço público e, às vezes, 200 metros de muralha de um lado e do outro produzem o deserto e a sensação de insegurança. Essas coisas nós aprendemos, arquitetos, para poder promover arranjos de componentes físicos que venham dar aos humanos esse conjunto de facilidades. E 40 anos para cá, a minha geração no mundo todo aí, ela prosseguiu além do modernismo e descobriu aspectos, digamos assim, mais realistas com respeito a isso tudo. E descobrimos que cidades, para ser viáveis, essas cidades, elas têm que compartilhar melhor o seu espaço. Vou dizer de uma maneira prática, Fortaleza, se
as classes mais altas não tivessem o medo do crime e não tivessem o desejo de segregação com os mais pobres, nós caberíamos na quinta parte desse território. A cidade seria mais barata, não haveria desperdício de terra, nós teríamos uma base natural fantástica. No entanto, nós destruímos isso. Nós fizemos um crescimento por dispersão. Meu tempo já foi, né? Como é que está aí? Para saber, eu posso dar uma estacionada aqui e prossigo conforme os companheiros se expressam. Mas queriam que compreendessem isso. Na visão do urbanismo, o golpe mais mortal no urbanismo é dizer que a densidade é criminosa, que é o contrário. A densidade tem 30 itens de vantagens para os humanos que compartilham uma cidade. Desde redução da poluição, desde interação entre as pessoas, desde o incremento do intercâmbio diversificado e por aí vai. São muitas coisas. Não é por acaso que os humanos se agregam em espaços públicos. Então, de repente, você recebe um comando, uma linha de orientação que diz assim, agora é separar as pessoas. Eu não me convenci ainda, porque acho que tem algo difícil de ser, digamos assim, de se convencer que é possível. Por outro lado, estou vendo esse acontecimento revelar como as classes de maior poder econômico, social, têm uma inconsciência sobre a desigualdade. Eu queria dizer que desde o meu 5º ano de faculdade, eu desenho bairros com posição de serviço de saúde em distância e quantidade de pessoas, que é o nível de serviço adequado. Nós temos uns padrões para isso. Está tudo guardado aqui na minha vida. Estou fazendo 50 anos de atividade e nunca conseguimos concretizar. Ninguém faz isso. Nenhum gestor topa fazer os hospitais serem necessários, os postos de saúde na posição certa, as escolas nas posições acessíveis, as creches no caminho do trabalho, que a senhora vai pegar o transporte viável que passa no horário e que funciona bem porque a quantidade de passageiros que usa nos horários adequados foi calculada, etc. Pelo contrário, nós temos uma coisa assistêmica, que é uma soma de interferências emergenciais, um pragmatismo isolador, que é contra a visão urbanística de a árvore e a floresta constantemente. Temos que ir de um extremo a outro para manter esse equilíbrio nas nossas cidades. E isso nós não temos feito. Há quem diga que as cidades vão ser construídas. Isso não significa que elas vão ser destruídas para se fazer do zero. Ninguém faz mais isso. Já passou essa época que você propõe a tábua rasa. Mas os complementos que a cidade deverá ter precisarão demolir algumas coisas adequadas. Quem sabe prédios de escritórios monumentais vão ser transformados em moradias. Não posso garantir nada disso a vocês, porque eu não sou o cientista que possa ter a visão concreta do que vai acontecer. Mas, de fato, o trabalho poderá se transformar num trabalho em casa. Agora, como urbanista, eu preciso me antecipar para que não se acabe. Obrigado. Professora Malu, seu microfone. Eu não estou conseguindo mais ver nenhum dos colegas. Problema aqui, eu não sei, porque não há conexão. De fato, caiu a luz aqui e reacendeu. É possível que isso tenha dado alguma interferência no modem, mas eu não consegui ainda restabelecer. Peço desculpas de eu ter tido que avisar aqui pelo telefone e pegar o telefone no meio da fala, enfim, né, bem
bem desagradável, mas, enfim, eu estava falando com o Cleiton, que é o suporte dessa conferência, dessa sessão, para ele me auxiliar aqui. Eu sigo não podendo ver meus colegas, né, mas na sequência, para a gente não perder tempo, porque são muitos expositores, eu vou passar a palavra para a Daniela Milim, para que ela faça a apresentação dela, e a gente vai tentando aqui organizar, torcendo para que eu possa escutá-la, né? Porque eu não estou conseguindo ver. Então, por favor. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Bom, eu agradeço o convite da professora Carmen. É sempre uma oportunidade muito boa de poder falar, principalmente num momento como esse, que tem tantas dúvidas, tantas questões. De fato, a gente está vivendo e refletindo sobre esse tempo. A sociologia já faz isso, ela reflete sobre a sociedade na qual a gente vive, né? Então, mas claro, esse momento é um momento bem especial, porque apesar de trazer alguns elementos novos, ele também traz à tona muitos elementos antigos e permanentes, como a desigualdade, por exemplo, que o Fausto e a Maria Lúcia já falou também. Eu sou Daniela, eu faço parte do Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade, né, do Departamento de Ciências Sociais, e a gente decidiu fazer, né, todo mundo isolado socialmente, a gente decidiu fazer uma série de pesquisas para ver como as pessoas estavam vivendo esse momento. Né? Então, fizemos várias, né, essa é a são 4 pesquisas que nós fizemos ao longo desses mais de 2 meses. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados que eu acho que casam muito com a reflexão que o Fausto fez e que a Maria Luz fez anteriormente. Para vocês terem ideia, como eu estava dizendo, esse momento ele traz à tona muitas questões, né? E uma dessas questões é, de fato, a desigualdade. Fortaleza é uma cidade muito desigual, e no começo de abril, a gente decidiu fazer uma pesquisa para ver como é que estava se dando o isolamento social para as pessoas. Claro, era uma pesquisa que metodologicamente tem seus limites, é um questionário que foi mandado online, consequentemente, só quem tem acesso à internet e quem é mais escolarizado acaba respondendo, né? É uma pesquisa também por adesão, mas em 3 dias, entre 8 a 11 de abril, a gente coletou 1.977 respostas de 120 bairros de Fortaleza, certo? Claro, os bairros não foram divididos equitativamente, teve bairros que responderam muito mais, teve bairros que tiveram pouquíssimas respostas, mas deu para a gente ter uma dimensão do que estava acontecendo em termos de como as pessoas estavam vivendo isolamento, se estavam praticando isolamento e que situações de aglomerações as pessoas estavam vivendo aqui em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito desigual, já foi dito, né? Ela está entre uma das cidades mais desiguais do mundo, né? Convive na mesma cidade várias cidades com várias realidades, e isso, no momento, né, de isolamento, ele aparece de forma bastante evidente. Como resultado dessa pesquisa, a gente decidiu fazer uma outra mais focada mesmo nas comunidades, mais focadas na periferia. Essa pesquisa segunda, ela ainda está em andamento, né? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados que eu coletei até semana passada, para fazer uns gráficos, umas reflexões, mas hoje ela estava com 886 respostas, de 116 bairros, e hoje já está com 1.132 respostas. E eu vou apresentar para vocês, de fato, esses dados. Nessa segunda pesquisa, a gente decidiu pensar sobre o que é que a gente viu na primeira. Primeiro, vamos pensar que, de fato, a gente comprovou que as classes mais altas, que os bairros que têm IDHs mais altos, eles, de fato, estavam conseguindo praticar o isolamento social de forma mais eficaz. Mas, como foi dito aí, não à toa, utilizando os serviços domésticos, certo? Utilizando, né,
a mão de obra do trabalhador que vinha da periferia, né, em grande parte, para trabalhar. Nesse momento que a gente fez a pesquisa, Fortaleza já era a cidade que maior per capita de contaminação, certo? Mas ainda estava muito situada a contaminação na Aldeota e no Meireles, eram os bairros principais, certo? Mas na pesquisa a gente viu que, de fato, os moradores desses bairros, por exemplo, e de outros com IDHs alto, eles estavam fazendo isolamento, estavam trabalhando remotamente em casa, mas, certo, eram bairros também onde muitas pessoas, né, comércio e serviço, estavam continuando a trabalhar. E a gente, na época, alertou, inclusive, no relatório, como isso poderia impactar negativamente a periferia, já que as pessoas estavam fazendo esse deslocamento, em parte em ônibus, né, em transportes públicos, né, e a longas distâncias, e levando de volta para a periferia. Por sua vez, a gente também percebeu que fatores de ordem cultural e comportamental também estavam acontecendo. Então, as pessoas, de fato, tinham dificuldades em deixar de estar na calçada, deixar de beber na calçada, de juntar com as pessoas na rua, de jogar bola na rua, de ir para a feira livre, certo? E de ir para supermercado, enfim, aquela dinâmica própria também que é da periferia, muito mais fortemente, ela também continuava acontecendo. As situações de aglomeração acabavam acontecendo mais, né, nos bairros mais pobres do que nos bairros mais ricos, né? E, claro, isso tem a ver com... Não é tão simples assim, em 2 meses, de fato, a nossa vida mudou assim, né, pelo avesso. A gente deixou de estar na rua, deixaram de ganhar salário, perderam seus empregos, enfim. Em pouquíssimo tempo, a vida de todo mundo, de fato, virou de cabeça para baixo. E na periferia isso apareceu mais fortemente mesmo, certo? Porque além dessas outras questões, existem as questões estruturais e as questões anteriores mesmo à pandemia, né? Então, a gente percebeu que, de fato, havia uma grande diferença entre quem podia praticar o isolamento social e quem não podia. Para vocês terem ideia, na época, 40% dos entrevistados informaram que ele ou alguém da família estava saindo para trabalhar, certo? E aí a gente perguntava, né, para onde é que as pessoas trabalham, né? Aí em condomínios, como porteiros, como empregados domésticos, né, como os trabalhadores de serviços, de clínicas médicas, de hospitais, né, trabalhando na rua, como informais, enfim, várias possibilidades. Numa outra pesquisa que a gente fez, que era a vida na quarentena para quem tem filho, e esse tinha um elemento que era para pessoas que ganhavam acima de 2 salários, a gente viu que quase 36% das pessoas continuavam fazendo uso, seja de babá, de empregado doméstico ou de faxineiro, certo? Então, aqueles elementos que fazem parte, de fato, da cultura brasileira, continuaram muito fortemente a acontecer também, né? Ou seja, as pessoas praticavam o isolamento social, mas 1/3 delas, por exemplo, estavam usando, né, os serviços de empregadas e babás e faxineiras. Em alguns casos, pagando Uber para o faxineiro voltar para casa, para não ter contato no transporte coletivo, nem todos os casos assim, claro, certo? Mas ainda assim, certo? Não abrindo mão, certo? Desse privilégio que é ter um trabalhador doméstico, certo? Isso é só um dos exemplos, mas existem vários outros. Agora, na nossa pesquisa, que ainda está em andamento, esse número de pessoas que saem de casa para trabalhar aumentou, certo? 53,8%, certo? 53,2% de pessoas que estão saindo para trabalhar, ou seja, aumentou em 13% aí o número de pessoas que continuam trabalhando, ou seja, existe de fato uma parte significativa da população que não pode ficar dentro de casa, certo? Porque as condições para ela ficar dentro de casa não foram criadas, né? Nem todos os tipos de trabalho, por exemplo, permitem home office, certo? E nem todos os tipos de trabalho os empregadores liberaram seus trabalhadores.
enfim, uma série de questões também comportamentais, né, fazem também com que esse isolamento acabe não sendo possível, não sendo, de fato, efetivo. E aí eu vou passar já para a próxima pesquisa, para vocês terem uma ideia de como é que estão as coisas, né. O contexto que a gente fez essa pesquisa, né, foi justamente esse contexto de uma cidade que é profundamente dividida, que essa diferença existe, é a diferença de renda, é a diferença de acesso aos serviços de saúde, é a diferença de escolaridade, é a diferença de isolamento, de adesão ao isolamento social, e a gente queria ver, inclusive, como é que se dava tudo isso. Além do mais, um outro contexto que a gente não pode desmerecer é o discurso discrepante mesmo entre os atores políticos, né? Quando a gente fez a primeira pesquisa, o presidente tinha feito uma série de pronunciamentos pregando o não isolamento social. Contraditoriamente, né, contrário à ação do presidente, o prefeito e o governador de Fortaleza, todos os dias fazendo live, pedindo que as pessoas fiquem em casa. Então, essa questão de um não alinhamento de discurso entre os atores políticos, eles também acabam, de uma certa forma, influenciando. Na primeira pesquisa, 50% das pessoas colocavam como uma possível explicação para as pessoas não estarem aderindo, era o fato de o presidente, certo, pregar o não isolamento social. Então, assim, apesar de que na outra pesquisa as pessoas não confiam muito no presidente, mas, claro, é um presidente que está em cadeia nacional fazendo pronunciamento contra o isolamento. Isso de fato, um elemento. Por sua vez, também, num primeiro momento, um desconhecimento da doença, né? Então, assim, uma série de informações que as pessoas não tinham e que foram passando a ter. E nós temos um contexto também que é de uma questão de uma relativa confiança nas instituições. Ela vem crescendo nos últimos anos, principalmente para algumas instituições, mas há uma profunda desconfiança, por exemplo, nos partidos políticos, nos políticos em geral, e, de fato, né, a condução desse processo se dá muito por decisões políticas, certo? Então, eram muito essas questões que a gente estava querendo ver. E aí, na pesquisa atual, a gente perguntou muito para as pessoas por onde é que elas se informam, certo? Elas se informam, e, claro, tem diferenças em relação tanto à escolaridade quanto à renda, certo? Para vocês terem ideia, eu coloquei aí, eu não sei se está dando bem para vocês verem, mas tem uma diferença grande, por exemplo, entre os somente alfabetizados e os pós-graduados em relação ao que eles, como eles se informam. O Zap, por exemplo, que a gente sempre tinha um grande medo de como é que as coisas estavam chegando por conta das fake news, o Zap e a internet são muito mais utilizados por quem tem maior escolaridade, certo? Enquanto a TV e os vizinhos, como fonte de informação, são muito mais utilizados por quem tem menos escolaridade, certo? Agora, uma grande diferença é que aí está em relação à questão da renda, certo? Tem umas diferenças grandes também em relação a como você se informa a partir de rendas diferentes. As pessoas com maior escolaridade, elas tendem também a acreditar, certo? A gente perguntava se elas se informavam pela internet, né, por site, Facebook, Instagram, pela TV, por algum carro de som que passasse na comunidade, informando, né, fazendo alguma campanha educativa, pelo WhatsApp, pelos anúncios do governador Camilo, pelos anúncios do prefeito Roberto Cláudio e pelos familiares. Os de menor escolaridade, eles até assistem as lives do Camilo e do Roberto Cláudio. A gente vai perguntar, em termos de confiança, certo? Se eles têm confiança nesses atores,
os graus de maior escolaridade é que passam a ter mais confiança no governador e no prefeito. A gente perguntou também sobre a questão da crença nas notícias, por onde, se as pessoas acreditavam piamente nas notícias, ou se elas fazem, de fato, um filtro, certo? Ou se elas acreditam só no que sai na TV, ou só o que sai no Zap, e assim, tem uma questão bem emblemática. As pessoas de menor escolaridade, elas são as que mais acreditam em tudo que a TV apresenta, certo? E isso de fato, é um dado interessante. Por sua vez, a gente perguntava também se as pessoas acreditavam que aqueles hábitos, aqueles procedimentos, aqueles protocolos que os organismos de saúde, que o ministro, que o governador apresentavam como importantes para combater a disseminação do vírus, se elas acreditavam. Ninguém acredita, né, se não teve 100% de resposta em nenhum caso. O que se mais acredita, assim, no geral, é o item lavar as mãos, certo? Que teve 94% de respostas, mas chama a atenção, por exemplo, que há uma grande discrepância entre pessoas que têm pouca escolaridade e muita escolaridade. Só para vocês terem ideia, quem tem pouca escolaridade, nesse item, 81% marcaram essa questão de lavar as mãos, contra 98% é um dos elementos, certo? A mesma, né, ou seja, tem 17 pontos percentuais no caso de usar as máscaras, também uma diferença de 16 pontos percentuais. Evitar aglomerações, por exemplo, de 13 pontos percentuais. Ficar em casa, uma diferença de 6 pontos percentuais. Ou seja, apesar de as pessoas, todo mundo que a gente perguntou, todo mundo ouviu falar, né, do coronavírus, mas essas informações não estão sendo... Essas informações, elas não estão sendo certas. Elas não chegam para as pessoas da mesma forma, certo? Isso mostra, mais uma vez, como a desigualdade que está presente na cidade, ela aparece num momento como esse de combate ao coronavírus. Eu tinha outras coisas, mas no debate eu coloco. Obrigada. Obrigada, Daniela, por sua exposição. A gente sabe que essa pesquisa ela é bem mais rica, tem muita coisa, mas no debate, quem sabe, a gente consegue desdobrar um pouquinho mais do seu trabalho, tá? Eu passo, então, a palavra agora para o Jader, né? Professor Jader de Oliveira, da Geografia, para que ele possa dar seguimento ao nosso debate. Boa noite a todas e a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Primeiramente, ficou disponível. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Comissão do Observatório de Políticas Públicas em Saúde, em nome das professoras Carmen Leitão e Maria Lúcia, pela realização dessas iniciativas, porque são iniciativas que, ao mesmo tempo em que um contexto de distanciamento, estamos num contexto de distanciamento, elas nos aproximam. Gostaria de agradecer de participar do segundo encontro do APP Saúde e poder estar conversando sobre esses contextos e desafios do distanciamento social em decorrência da Covid-19 nas cidades. Eu vou tentar seguir o tempo que foi estabelecido, é uma grande dificuldade para todo professor, né? Mas, na minha fala, eu tentarei, primeiramente, demonstrar como as informações espaciais podem ser tratadas na compreensão da cidade, do ambiente urbano e da organização do território, e como elas podem contribuir no entendimento de problemas complexos, relacionados às diversas áreas do conhecimento, e, nesse caso especificamente, trazer essas informações pré-existentes até para o entendimento da disseminação da Covid-19. Ressalto que essas contribuições, elas partem de informações espaciais e suas representações cartográficas, evidentemente, que é uma forma de você materializar as informações no território, e
e que elas são úteis na compreensão de grande parte dos problemas socioambientais e da distribuição desigual, como já foi muito bem tratado aqui anteriormente, da população no território. E aí elas envolvem o resultado de alguns trabalhos técnicos, pesquisas e de orientações na graduação e na pós-graduação, tanto em geografia quanto em desenvolvimento e meio ambiente. De certo modo, eu gostaria de destacar inicialmente que é uma dificuldade falar da temática, tendo visto se tratar de algo, de um problema aparentemente novo, né? Aparentemente somente, mas que, na verdade, esse problema ele denuncia condições que são amplamente conhecidas nas realidades dos países, especialmente em desenvolvimento, e que são facilmente verificados em Fortaleza e que já foram muito bem abordados pela professora Maria Luísa, pelo Fausto e pela Maria Lúcia, perdão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no início do problema relacionado a essa pandemia foi o discurso que foi muito propagado em alguns ciclos de que a Covid-19 era uma doença, por assim dizer, democrática, pois afetava tanto ricos como pobres. E esse discurso, ele se justificava muito na indicação dos bairros e na localização de onde os primeiros casos foram registrados, né? Esse é um aspecto que eu vou tornar posteriormente, mas foi o que me chamou a atenção primeiramente. E esse discurso ele é interessante porque ele é revestido de uma imensa superficialidade, que num primeiro momento pode até considerar como sendo verdadeiro, mas no meu ponto de vista, dois aspectos o refutam completamente. Primeiro é a disseminação do vírus na fase do contágio comunitário e, posteriormente, a letalidade. Então, os dados, eles acabam mostrando que de democracia dessa doença ele não tem nada. Considerando esses dois aspectos, essa pandemia, ela só vai, na verdade, escancarar as imensas desigualdades sociais existentes no Brasil, que é também um aspecto que é facilmente verificado em Fortaleza. E eu vou fazer uma abordagem muito voltada para as áreas mais vulneráveis, tá? E que oferecem maior risco às pessoas, e como essas áreas podem constituir as áreas propícias para a disseminação da pandemia. Então, eu vou fazer um recorte, não vou falar sobre os aspectos que já foram anteriormente abordados, que já foram muito bem tratados sobre a urbanização, o processo de exclusão social, e nessa perspectiva, eu só queria chamar a atenção de um aspecto que foi falado, mas é importante para nós ressaltar, que é a ocupação das cidades, sobretudo os espaços para moradia numa sociedade mais moderna, elas mais seguras do ponto de vista ambiental. São as áreas que oferecem menos riscos. E aí, consequentemente, as áreas que são rejeitadas pelo mercado imobiliário, ou são áreas que oferecem condições, por assim dizer, mais insalubres, elas ficam relegadas ao segundo plano, e às vezes constituem uma estratégia de sobrevivência do local de moradia e de residência. Então, vários autores tratam desse aspecto, no campo tanto da geografia quanto do urbanismo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da professora Arlete Moisés, que ela diz que o homem, a sociedade, vive onde ela pode morar. E isso é determinado pela sua renda, ou seja, pela sua condição financeira de pagar por uma moradia. Então, isso é um aspecto que é muito importante ser destacado. E esse movimento de ocupação e construção da cidade vai ser tratado tanto nas referências que já foram citadas, como por alguns dos meus colegas de departamento, a professora Clélia Gustosa, a professora José Barbosa Raquiel, o Eustógio Dantas e colegas de programa como o professor Renato Pequeno. Só para citar alguns que tratam dessa temática especificamente em Fortaleza, né? E esse tema remete essencialmente ao entendimento de uma vulnerabilidade que a gente pode chamar de socioambiental, né? Que é que reflete e expressa toda a polissemia que esse conceito traz, né? Que ele poderia ser tratado também numa perspectiva da vulnerabilidade epidêmica, mas eu acredito que para esse fórum não era a situação mais adequada, até porque ele pode ser tratado com maior propriedade até em alguns produtos públicos, como o relatório de propensão à epidemia grave de Covid-19 da população residente em bairros do município de Fortaleza, que foi realizado pela Fiocruz, o UFC essencialmente, Fiocruz e secretarias estaduais e municipais de saúde, que o professor Bruno pode comentar, que também fez parte da equipe, um trabalho importante, ou pode ser esclarecido com o professor Alberto Novaes, ou Eudenilo Baltazar Bezerra, Barreira, da Faculdade de Medicina, dentre todos os outros pesquisadores que participaram.
Então, nossa opção é pela perspectiva socioambiental. Por quê? Para elucidar melhor as variáveis que estão associadas na ocupação do território, como já foi colocado pelo Fausto, né, aquilo que se condicionou chamar muitas vezes de meio físico natural, né, que é a questão da natureza e como ela vai sendo transformada para dar lugar à instalação dos construtos humanos. Aí aqui nessa apresentação, para não gerar alguma confusão teórica e conceitual, acabo por dividir a fragilidade ambiental e vulnerabilidade social. Primeiro, eu queria remeter ao conceito de sítio urbano e essa ocupação em Fortaleza. E quando você analisa o processo de construção da própria cidade, as questões, como já foram colocadas, de exclusão e de segregação, elas ressaltam-se. As evidências das desigualdades sociais, elas são mais visíveis no ambiente urbano. Essencialmente porque são espaços muito adensados demograficamente. E a velocidade das transformações também ela é muito intensa. Então, na verdade, a cidade, ela acaba, como foi bem colocado já pelo Fausto, ela acaba sendo uma vitrine de uma série de problemas que saltam aos olhos. E a moradia, ela acaba residindo no centro desses problemas, né? Porque a fome, às vezes, ela é imperceptível. A falta de moradia, ela não é imperceptível. Ela está expressa nas ruas. Ela salta aos olhos. Então, você não pode não morar num dia. Você tem que ter essa opção. E isso é mais importante em Fortaleza quando a gente considera que é uma cidade, acho que no conceito de sítio urbano, que não oferece maiores problemas à ocupação. É uma cidade muito estável do ponto de vista ambiental. A grande totalidade do território. Evidentemente que você tem as áreas que são mais sensíveis, que são mais frágeis, que eu abordarei posteriormente. Mas esse aspecto ele é muito importante ser ressaltado em Fortaleza. Nesse sentido, eu gostaria de tratar do aspecto do sítio urbano de Fortaleza. Rapidamente, só vou apresentar um mapa geomorfológico, que, na verdade, eu considero ele como sendo um detalhamento de um mapa que muitos conhecem, que foi até uma publicação da Prefeitura de Fortaleza, que é o dos sistemas ambientais da cidade, que subsidiaram a elaboração de um documento que é muito conhecido pelos planejadores, que é o Plano Diretor. E aqui a gente deu uma verticalizada nas condições do relevo, para, a partir daí, estabelecer com maior clareza alguns aspectos de fragilidade desse território à ocupação. Esses aspectos de maior fragilidade à ocupação, elas foram hierarquizados e classificados, eu não vou entrar em detalhamento da metodologia, eu acho que não cabe aqui, mas foram identificadas uma série de unidades de relevo que desencadearam sistemas ambientais com subdivisões as mais variadas. Então, são todas essas categorias que depois, posteriormente, foram agregadas, né, onde a gente pode estabelecer um mapa quando a gente considera a redução das áreas frágeis de Fortaleza. E aí, grosso modo, faz-se um paralelo com o semáforo, né? O que é verde é tranquilo, do ponto de vista da ocupação. As áreas em amarelo requerem um pouco mais de atenção e o vermelho são as áreas mais problemáticas. E elas estão associadas essencialmente em Fortaleza a coberturas sedimentares recentes, que são as planícies litorânea e fluviais lacustres. Vou passar para não perder muito tempo. E aí, quando a gente avança no aspecto da vulnerabilidade social, você pode começar a perceber interrelações. Porque, historicamente, muitos dos estudos de ocupação do território, ou mesmo de planejamento, eles se pautam, sobretudo em áreas urbanas e em algumas áreas rurais também, sobre as condições de uso e ocupação do solo, que são os indicadores mais visíveis e são importantes. Mas em centros urbanos, em grandes áreas de aglomeração, eles acabam mascarando algumas características. Especialmente quando você imagina que numa quadra você tem uma coexistência de alto padrão com situação de precariedade. Isso é uma realidade muito, muito visualizada em Fortaleza. Então, nesse contexto, a vulnerabilidade se apresenta como um importante indicador dessas contradições sociais. E ela envolve uma perspectiva multidimensional. Nesse caso, essa multidimensionalidade que vai ser apresentada aqui, ela deriva de quê? De um indicador sintético, que são a agregação de dados, nesse caso, dados demográficos, que seria um indicador de vulnerabilidade social. Porque esse IVS, ele possibilita, mesmo com a limitação da aquisição de dados, uma representação aproximada de algumas condições de vida de determinados grupos sociais, né? Podendo, inclusive, revelar sua predisposição aos riscos.
Aqui eu trago, a visualização deve estar um pouco prejudicada, mas eu trago um mapa que tem uma classificação da vulnerabilidade social em Fortaleza, onde você consegue ver uma certa heterogeneidade, mas quando se olha com maior detalhe, você consegue perceber uma concentração. As classes são baixa, média, alta e muito alta, né, essas tendências, e seguindo o mesmo padrão, do verde, que é menos problemático, e do vermelho, que é mais problemático. É importante destacar que existem várias formas de proceder esses índices, esses indicadores, por diversas metodologias. Mas, nesse caso específico, eu reproduzo um mapa e uma classificação que eu gostei muito, foi de um trabalho que foi elaborado pela Regina Balbino, que foi orientado pela colega Clélia Gustosa, que eu acho que ela conseguiu representar muito bem essas características. Então, esse mapa ele é importante de ficar na nossa mente. Ele leva a também uma associação, eu estou passando relativamente rápido para tentar construir essas associações, com uma outra característica que é mais importante ainda, mais difícil de ser visualizada, que é onde a população em situação de extrema vulnerabilidade, ou de maior vulnerabilidade, em alguns casos, reside. Tá? Eles são um fenômeno tipicamente metropolitano, e que eles repercutem territorialmente o processo de urbanização desigual, espacialmente concentrador, ambientalmente desordenado e socialmente excludente. Ele é marcado por quê? Por elevados níveis de desigualdade. E quando nós pensamos nos assentamentos precários, eles representam, de fato, a espacialização da pobreza. Quando podemos definir definição de assentamentos precários, e esse estudo apresentado é o resultado de uma tese que podemos orientar, que foi do João Sérgio Lima, que ele classificou e tipologizou todos os assentamentos precários da cidade de Fortaleza a partir de uma leitura de uma série de documentos e de trabalhos de campo. E os mais comuns são os clássicos, né? Acredito que talvez não dê para ver as tabelas, mas são as favelas, os loteamentos irregulares, mutirões habitacionais, cortiços e os conjuntos habitacionais degradados. O que mais chama a atenção nesse levantamento é que existem 243 mil imóveis instalados em áreas classificadas como assentamentos precários. Isso representa 964 mil pessoas vivendo em situação de precariedade. E que muitas vezes configuram área de riscos, ou seja, quase 1 milhão de pessoas. E esse quase 1 milhão de pessoas, cerca de 73%, está situado naquilo que foi classificado enquanto favelas. São 640 mil pessoas. Nessas áreas, os problemas se associam, criando, de fato, contextos vulneráveis. Eu apresentei informações dissociadas para que pudéssemos fazer uma construção mental e verificar que não é preciso você fazer uma técnica muito elaborada de a simetria ou a coincidência existente entre essas temáticas. A gente poderia apresentar gráficos que mostrassem isso, mas eu prefiro mostrar cartograficamente como é que se dá isso, a configuração entre um ambiente frágil e população ter uma relação a partir, seguindo o mesmo padrão de cores das áreas verdes, onde você tem uma população que tem melhor condição quando se considera a suscetibilidade aos riscos, e nas áreas vermelhas, as áreas mais precárias. Quando você analisa isso com os assentamentos precários, aí a cor ela está bem gritante de propósito mesmo, mas acabou ficando um pouco feio, né? Essa grande área em roxo seriam as áreas mais estáveis. Essa área aqui em verde são as áreas frágeis. E todas essas outras manchas são as classificações dos assentamentos precários, onde eles se situam nas áreas frágeis. Então, só corrobora tudo aquilo que vimos na teoria, nessa conversa, nessa apresentação. E são áreas que configuram claramente situações de risco. Dada essa situação, a gente faz algumas composições. Já trazendo diretamente para a COVID, esse é um resultado de um artigo, uma pesquisa que nós fizemos e de uma pesquisa que elaboramos e que ainda não está publicada, está na avaliação ainda, né, junto com alguns colegas da UES, com o professor Davis e outros colegas, onde a gente tenta fazer uma relação de algumas informações. Aqui a gente tem o IDH dos bairros de Fortaleza, com toda a limitação de trabalhar com bairro, que é muito ruim.
porque ele é muito heterogêneo, então ele não representa de fato a realidade, ele não consegue desvendar territórios específicos. Aqui, nós temos o adensamento por pontos da população residente em assentamentos precários. Tá? E detalhe, considerando o quê? Lotes menores que 25 metros quadrados. A gente está falando de uma casa de 25 metros quadrados. E foge, o Fausto pode falar muito bem, foge qualquer padrão de habitabilidade, né? Definido nos sonhos, ou nas idealizações, ou na normatização regulada. E aqui, a incidência dos óbitos. A grosso modo, com as limitações do bairro também, que o dado disponibilizado, você pode ver que há um paralelismo. Aqui a gente não pode fazer uma medição mais apurada, porque esses dados não foram liberados do ponto de vista do endereço. Então, eu já caminhando para a finalização, que já terminou meu tempo, eu vou falar rapidamente sobre a evolução dos casos de Covid. Aí eu volto para aquela conversa inicial de dizer a democraticidade da doença. Aqui você tem os casos iniciais, no início de março, poucos, concentrados essencialmente no Meirelles e na Aldeota. No final de março, você já vê que há uma concentração maior, há uma explosão de verdade nos casos. Quando você vai para o mês de maio, de fato, uma ampla disseminação. Mas é interessante olhar a curva, né, o movimento que é feito, a migração que é feita desses casos de vírus. Então, eles estão indo basicamente para o setor oeste da cidade, que coincide com aqueles setores de vulnerabilidade, assentamentos precários, áreas mais frágeis, etc. Quando avalia-se os óbitos, é outro aspecto interessante. Os óbitos também, inicialmente bem localizados, e quando avaliamos já no mês de maio, olha o que acontece. Os focos iniciais da doença não têm uma representação espacial significativa. Há um número maior de óbitos onde estão localizados. Alguns deles, inclusive, coincidem com o estudo que foi elaborado pelo relatório técnico. O professor pode corroborar essa informação. Né? Então, aqui é só uma síntese onde a gente faz a correlação entre o número de casos e as mortes, em vermelho os casos, em marrom, em cinza as mortes, para a gente tentar visualizar e ver essas duas camadas sobrepostas. O meu objetivo era mostrar que essa associação, ela não precisa ser feita com técnicas estatísticas ou matemáticas ou cartográficas de geoprocessamento super elaboradas. São associações básicas que podem ser visualizadas. E aqui, já no mês de maio, você vê um grande número de casos e uma baixa letalidade, ao tempo que aqui na Barra do Ceará, você vê uma relação que é inversa dessa. Muitos casos e muitas mortes. Só esqueci de falar que também estava representando a população idosa de Fortaleza, que é um trabalho que nós temos, que é coordenado pelo professor Ostório Dantas, que é sobre o envelhecimento da população, e na ocasião teve-se a ideia de associar essa informação com a incidência de Covid e como ela afeta essa população mais idosa e vulnerável. E aí surge a seguinte questão, para finalizar. Os dados mostram que essa coincidência espacial, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, mostram também que as avaliações de predição, ou de ações de mitigação, ou de prevenção, elas poderiam ser tomadas muito com os estudos já existentes, que são estudos antigos, inclusive, alguns deles. Mas, por uma série de fatores, elas acabam, às vezes, não tendo acesso. Mas também surge uma nova questão, que a gente estava discutindo num grupo de trabalho, que envolve alguns técnicos da própria FAMED, e até do Ministério da Saúde, que ainda sobraram alguns técnicos no Ministério da Saúde, por enquanto, pelo menos, que é a utilização de como você pode estabelecer modelos para áreas onde você não tem estudos pré-definidos. Aí, rapidamente, sempre se passa na matriz da densidade demográfica, mas nós vimos que ela não responde às coisas. Porque, às vezes, a área que é considerada no cálculo da densidade não é a área urbana real. E pegar a área urbana oficialmente definida também não atende, porque muitos municípios têm uma área urbana muito maior do que a área efetivamente onde as pessoas vivem e convivem. Então, na verdade, a gente começou a pensar em outros modelos, que poderia ser essa densidade demográfica real, que ou ela se dá onde já existem estudos pré-definidos, ou através da utilização de dados que já são disponíveis pelos próprios órgãos federais, que é a proposta que nós estamos trabalhando, junto com o colega do IBGE também, Marcelo Gondim, que é urbanista, que seria como nós associamos a circulação, que é o espaço de vivência e de convivência das pessoas, onde elas moram, residem e transitam,
com a densidade da habitação. Isso talvez ajudasse a entender quais seriam os focos de manifestação da doença. E, para finalizar, eu queria dizer que todos esses modelos que foram feitos, que estão sendo elaborados, não importa de qual seja a matriz teórica, eles buscam trazer cenários. E esses cenários, eles são passíveis de não serem concretizados. Até alguns dos estudos que a gente fez, o cenário não é concretizado. E esses cenários, eles não são concretizados, muitas das vezes, em função das próprias medidas de controle de prevenção, como o distanciamento social. Então, eles têm um papel importante, porque algumas das simulações que nós fizemos, elas não se realizaram, e outras sim. E vamos destacar que o distanciamento social, de fato, ele causou e causa impactos nos modelos e nos estudos preditivos, justamente para que eles sejam corroborados ou não. Então, significa dizer que o distanciamento social, nesse caso, mostrou para a gente que ele teve um papel significativo na mudança dos estudos e a atenuação do problema em alguns setores. Rapidamente era isso que eu queria falar, agradeço a atenção de todos e peço desculpa pelos 5 minutos que eu passei do meu tempo. Obrigado. Obrigada, Jader. É muito, muito cruel esse lugar de moderar a fala do colega, né? Mas eu tive que dar esses avisos, mas, enfim, a gente tem sempre se empolga, né? Tem muito mais, quer falar muito mais do que o tempo permite. Agora eu passo, então, ao Bruno, que pacientemente aguardou até agora para fazer sua exposição, né? Para que ele conclua essa sessão e a gente possa abrir o debate com as pessoas presentes. Boa noite. Agradecer ao convite, né, a professora Carmen, a professora Maria Lúcia, né, pela oportunidade, também, não só por aqui, né, a gente tratar e discutir um pouquinho dessa temática, que é algo que traz bastante inquietação, mas também por poder estar ao lado aí de pessoas, embora virtualmente, né, pessoas que eu tenho uma estima, a Dani, né, que eu de CPT, o Jader e o Fausto, né, que eu tive o prazer de ter tido a oportunidade de acompanhá-lo ao longo do Fortaleza 2040, né, que deu para aprender muita coisa lá. Então, muito bom tá revendo. Bom, além disso, essa semana a gente teve, né, e aí isso uma licença, tivemos uma perda muito significativa no nosso departamento, né, um colega nosso, o professor Sérgio Benevides, faleceu, né, então isso foi uma situação bem desagradável. Essa doença, ela não é uma doença que causa 1.000 mortes, 800 mortes, ela causa a morte do João, do José, da Maria, né. Isso é muito triste, porque por trás desses números tem pessoas, né? E dentro desse aspecto, quando a gente está falando aqui da questão do distanciamento social, do isolamento, ou então até a própria questão da mobilidade, a gente não pode estar pensando nisso daí em função do carro, da casa, não, a gente tem que estar pensando nas pessoas, porque a raiz de tudo isso são as pessoas, é o ser humano. E no caso da mobilidade, em especial a mobilidade urbana, nada mais ela só tem uma razão de existir, é o quê? É assegurar com que as pessoas ou mercadorias, elas possam se deslocar entre um ponto e outro. E esse ponto, ele ficou distante exatamente por essas questões que foram bem trazidas aí, né, pelo Fausto, depois pela Daniela, que fez um pouco desse esquema social, como é que ao longo de muitas cidades, talvez é um modelo muito forte no Brasil, né, e principalmente nas principais capitais. Por quê? Porque a gente vai ter, além de toda essa discrepância, a gente tem uma aglomeração de pessoas em determinadas áreas de forma muito gritante. Bom, e isso traz injustiça. Hoje, se a gente for olhar para o setor de transportes e for querer fazer uma análise de mobilidade urbana, nada mais nada menos que a gente vai estar fazendo, assim como foi feito aqui muito bem mostrado pelo Jader, evidenciando desigualdades, né? O nosso transporte hoje, da maneira como ele foi construído,
muitas vezes, olhando para o veículo, em especial o veículo privado, ele nada mais, nada menos, ele trouxe mais desigualdade à sociedade. E essa escolha, no momento de pandemia, ela vem evidenciar um problema que não é um problema que surgiu agora, é um problema de anos, da construção dessa sociedade ao longo desses tempos. E aí, por conta disso, a gente está tendo agora efeitos que são efeitos cruéis. Então, só para tentar trazer algumas informações assim, o IPEA, né, que é um órgão importante vinculado ao governo federal, ele lançou um estudo agora, no final de abril, que é a nota técnica 14, de algumas cidades brasileiras, entre as quais Fortaleza, e tentou olhar a questão da mobilidade e do acesso à saúde. Para vocês terem noção da gravidade que a gente está falando, é que a gente teria aí uma população concentrada na região sudeste, partezinha do sul da cidade, algo em torno de 77 mil pessoas, tá? Que estão distantes de um equipamento hospitalar de porte, ou seja, com uma UTI ou com a presença de respiradores, superior a 5 quilômetros. Então, vocês imaginam uma doença dessa atingindo essa região, que é uma região que concentra a população, que a gente viu nos gráficos, nos mapas apresentados pelo Jader, que tem também ali vulnerabilidade social muito forte. Então, quer dizer o quê? Que essa doença chegando, ela, consequentemente, pode sim acarretar em complicações, talvez até a morte de pessoas ali. Bom, a gente também tem que lembrar, né, acho que a Maria Lúcia ela colocou muito bem lá no início, que a OMS, quando ela, talvez até pelo desconhecimento do que estava acontecendo, mas quando ela normatizou o padrão, né, o índice de isolamento social ideal é esse, ela não olhou muito bem para as especificidades que a gente tinha. E isso também não é só a OMS. Quando a gente ouvia o noticiário, né, que trazia as notícias, ou até mesmo as publicações, a gente via assim, sempre um padrão, né? Olha, o pessoal acima de tantos anos, eles em geral já tinham algum tipo de comorbidade. Só que essa realidade era uma realidade muito peculiar daquele continente onde ela começou, e depois talvez o continente europeu. Quando ela chega aqui no Brasil, aqui entra em cena uma questão fundamental, que é o índice de vulnerabilidade social, né? Bom, as pessoas aqui, elas não têm acesso a sistema de esgotamento, não têm acesso à água, não têm acesso ao sabonete, muitas outras coisas, e pior, elas são postas ainda a como se fosse um conflito entre preservar a sua saúde e preservar seu emprego, sua renda. E começa essa situação que leva a questões que a gente hoje observa em termos de mobilidade urbana. Que ainda está presente, né, nesse momento onde a gente talvez esperaria, né, pela visão europeia, pela visão da OMS, que não deveria estar acontecendo o que a gente está observando hoje. Bom, a gente está falando de uma cidade que, por dia, em média, né, esse é uma pesquisa recente que a prefeitura contratou para fazer uma estimativa aí dos deslocamentos diários na cidade. A gente está falando de algo em torno de 5 milhões de viagens por dia, tá? Ou seja, são 5 milhões de pessoas que estão ali, né, fazendo seus deslocamentos diariamente, né? Ou melhor, não 5 milhões de pessoas, 5 milhões de movimentos, né, que a gente vai ter ali. Desse total, a maioria, né, desses deslocamentos, 40% em torno aí, tem motivação ao trabalho. A segunda motivação principal é o estudo. Daí, a gente pode, nesse momento, dizer o seguinte: eu estou tendo ali algo em torno de 28%, né, que é a motivação ao estudo. Essas pessoas, elas não estão se deslocando, estão em casa, né, porque os equipamentos escolares, educacionais, eles estão fechados. Mas eu tenho ainda uma carga, uma parcela de pessoas se deslocando porque elas precisam trabalhar. Dessas formas de trabalho, ou melhor, dessas formas de deslocamento, a gente vai ter ali uma divisão em torno de quase 50%, 47% mais ou menos, que é transporte individual, essa priorização do transporte individual, moto, automóvel, né? Depois eu vou ter ali algo em torno de 30%, que é o transporte público, e depois eu vou ter ali algo em torno de 24%, 25%, que
são as outras modalidades, em especial o transporte ativo, né, a pé, bicicleta, enfim. Bom, queria fazer só uma síntese do transporte público. Transporte público, né, nesse retrato da desigualdade social, ele é responsável por atender boa parte dessa população que mora nesses extremos da cidade, que foram expulsas dessa centralidade, como o Fausto levantou, pelas questões de interesse ao longo da época, elas ficaram distantes e elas precisam fazer longas distâncias, o que é horrível do ponto de vista de engenharias, de engenharia de transportes, para pensar. A gente tem que tentar buscar minimizar essas longas distâncias, expostas num veículo muitas vezes lotado, né, e a gente está vendo que, embora haja ações por parte do poder público e tentar melhorar a estrutura de um terminal, colocando pia para lavar as mãos, álcool em gel, disponibilização de máscara, tudo, mas, assim, é humanamente impossível você controlar o que vai acontecer ao longo dessa linha, ao longo desse trajeto, se a pessoa vai continuar com a máscara, se ela vai tirar a máscara, se vai entrar mais gente que deveria entrar. É muito, 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 muito difícil você conseguir ter um controle como esse. A opção que a gente acabou tendo aqui de manter o sistema de transporte público, ela decorre também dessa questão que eu estava falando de assegurar a questão do trabalho, né? Bom, outros países, como, por exemplo, a Coreia, ela optou logo que a pandemia começou a chegar, ela fechou o sistema de transporte público, está fechado, e ele vai começar a ser liberado com medidas muito rígidas de acesso a esse sistema. Como é que vai ficar esse sistema aqui? Isso talvez é uma coisa importante para a gente começar a pensar, porque daqui a uns dias, né, com certeza, daqui a uns dias a gente vai começar a poder ter liberações. Como é que vai ser essa liberação? Né? Então, isso é um detalhe. E uma outra coisa cruel que a gente tem aí é que desse total de contingente populacional que é deslocado para o transporte público, 83% deles tem renda ímpar de 2 salários mínimos, ou seja, população muito, muito pobre, que provavelmente tem uma vulnerabilidade tremenda. Isso a gente está falando de deslocamento de pessoas. Por um outro lado, a sociedade, da maneira como ela está constituída, nós não conseguimos vencer o nosso dia a dia se a gente não tiver relações de trocas de produtos, né? Ninguém, sim, com raríssimas exceções, você vai conseguir ter no quintal da sua casa, na varanda do seu apartamento, uma horta que sustente a tua família com a produção alimentar adequada para você passar uma temporada. A gente abriu mão desse modelo ao longo do tempo. A greve dos caminhoneiros, recentemente ocorrida, evidenciou muito isso, inclusive no interior, né? Havendo desabastecimento de ovos no interior, nas cidades pequenas. Então, aqui na pandemia, não seria diferente. Então, o que acontece? Sistemas de delivery de alimentos e tal, eles continuam muito ativos, né? E isso gera deslocamentos diários e, consequentemente, isso é risco de contágio. Não é que o deslocamento vai contaminar uma pessoa, mas o fato de você expor uma pessoa a um risco, ela pode ter sido contaminada. Por isso que eu comecei a dizer que quando a gente fala em mobilidade, a gente não pode pensar no veículo, a gente tem que pensar no ser humano que está por trás desse processo. Então, isso é o ponto básico de uma proposta de planejamento. E eu acho que uma crise como essa, embora, né, como o Jair coloca, ela não é uma coisa nova, porque são fatos que já vinham ocorrendo. Talvez ela está evidenciando esses fatos. Mas eu espero que isso sirva de lição para que as autoridades, a própria academia, ela comece a ter uma nova visão na formação dos profissionais e na formação de política pública, que venham a organizar melhor uma situação e reduzir esse risco. Mas para também não dizer que a gente só está falando aqui de situações caóticas, complicadas, há uma questão positiva desse momento, assim, que é o quê? É a redução da emissão de poluentes atmosféricos. A Secretaria de Urbanismo, ela tem adquiriu agora, no final do ano, uma estação importante aí, que faz o monitoramento da qualidade do ar, e ela, desde o início, né, do ano, ela vem fazendo esse monitoramento, e desde o momento em que foi decretado essa questão do isolamento ou do distanciamento social, você vai percebendo, naturalmente, uma redução do número de viagens, embora parte dessas viagens elas continuam ocorrendo, mas você tem uma redução. E essa redução também acabou acarretando uma melhoria da qualidade do ar. Hoje, a depender aí do poluente que a gente está falando,
a gente tem aí melhoria da ordem de 52%, por exemplo, do dióxido de nitrogênio, que é um gás altamente nocivo à saúde humana. Esse ponto é importante porque, assim, lá na Europa já há relatos, né, em Roma especialmente, que boa parte das pessoas que acabaram vindo a óbito, né, elas tinham predisposição a problemas cardíacos ou respiratórios, muitos deles provenientes do excesso de poluição ao qual eles estavam expostos, né. Nós aqui em Fortaleza temos talvez aí algumas vantagens em termos do nosso clima e tal, que não deixa a situação ficar tão crítica como a gente pode observar em São Paulo, Rio, Roma, né? Mas a gente tem também níveis de poluição que são significativos. E ao saber que a gente já está tendo redução de alguns desses gases, isso é muito importante, né? E talvez dentro dessa ideia de reflexão, a gente poderia também repensar a nossa maneira de se deslocar, e só que para isso a gente precisa repensar a nossa cidade, né? Não dá mais para imaginar que só o centro da cidade, uma boa parte dos deslocamentos que ocorrem em Fortaleza é da região oeste, sudeste, em direção ao centro, ali concentrar a imensa maioria de atividades, oferta de emprego, de escolas e tal, fazendo com que tenha esses grandes deslocamentos diários. A gente vai ter que repensar essa cidade, não só Fortaleza, mas de uma forma geral. Então, assim, a ideia dessa, né, que eu tentei trazer, eu optei por não trazer um estudo específico, né, a gente fez esse estudo que o Jader lembrou, né, aí que tentou ver a difusão desse vírus no início ali da pandemia, e alguns desses mais, como foi o caso da Barra do Ceará, ele tem hoje, infelizmente, batido, né, foi um alerta feito, mostrando como que poderia essa doença ao longo dos bairros. Mas é isso. Quanto aos indicadores aos índices de isolamento, o Ceará hoje está com algo de 48%. Se você me perguntar, isso é bom, isso é ruim, eu acho que é um senhor desafio você conseguir manter 48%, né, para a condição socioeconômica que a gente tem aqui. É muito, muito difícil mesmo, tá bom? Mas é isso, obrigado. Bruno, muito obrigada. E na posição de mediadora, me caberia fazer uma síntese, mas pelo adiantado da hora, as questões fundamentais que eu queria colocar, eu tive a ocasião de colocar ao início, e quero agradecer a possibilidade de ter tido aquele espaço. Eu creio que agora, pelo adiantado, já são 28 horas e 4 minutos, 5 minutos, né? Então, eu acho mais interessante seria, e eu sei que sempre que a gente expõe, tem essa expectativa, né, do feedback de quem está assistindo, a essa altura ainda temos, né, o limite dessa sala são 75 participantes, que várias pessoas não conseguiram entrar porque já tinha sido alcançado esse limite, nós ainda estamos a essa hora com 68 pessoas, então eu quero agradecer as pessoas que... eu não estou vendo a Daniela, ela está avisando que está aqui, por algum motivo caiu, eu não sei se ela está ouvindo, se ela está ouvindo, se ela estiver, ela pode dar uma... Ela está ouvindo, né? Mas, enfim, eu gostaria de... Eu acho que cada pessoa, né, cada colega, cada pessoa que está aqui fez a sua própria síntese, então eu vou passar imediatamente para a interação com as pessoas, né, a nossa audiência que nos acompanhou durante todo esse tempo, numa mesa que é longa, né, porque são 4 expositores, ainda teve a minha participação, e queria, então, que as pessoas interagissem. Quem quiser falar pode fazer uso do microfone, aquelas pessoas que têm acesso ao microfone, ou fazer suas intervenções no chat que a gente tem aqui, né, para que a gente possa dar sequência, né, e caminhar para um diálogo e, posteriormente, o encerramento da sessão. Não sei como funciona, eu pediria ajuda do Cleison, se efetivamente as pessoas têm acesso aos microfones, né, porque eu estou vendo que a maioria entrou com acesso ao áudio. Em geral, a gente pede, Malu, que escreva a questão no bate-papo.
Imagino que sim, porque é uma audiência muito, muito extensa, né, muito grande, né, 70 pessoas, de fato, difícil manejar isso se for o uso do microfone, né? É um dos problemas da gente estar no virtual, né? Se fosse um auditório, a gente faria isso com muita tranquilidade. Oi, boa noite. Além de ter, né? Mas tudo bem. Não sei se alguém está pedindo... Boa noite. Eu me chamo Elísio e eu assisti Sim. a apresentação e gostaria de saber em relação qual é o impacto do discurso do presidente nessas populações que foram mostradas, tanto das mais baixa renda até o de mais alta renda. Eu quero saber como é a percepção dos cidadãos brasileiros em relação ao discurso diferenciado do discurso estadual para o discurso federal. De saber qual é o impacto desse discurso nas pessoas. Ele não dirigiu especificamente a um expositor, mas eu acho que a Daniele, por ter trabalhado mais com esse nível de representações, talvez fosse a pessoa que pudesse esclarecer o colega, né? Então, Daniele. Ok. Bom, a gente fez em 2 pesquisas, né? Uma que o presidente estava com vários momentos na televisão, ele aparecendo, colocando a questão, e as pessoas, nessa pesquisa, elas colocaram 60% disseram que atribuíam às próprias pessoas o fato de não estar tendo o isolamento social. E 58% disseram que era por conta das necessidades mesmo, de fazer supermercado, de sair para pagar contas, enfim, questões de ordem prática. Mas 50% disseram que tinha a ver com o presidente, certo? Então, eles colocavam essa questão. Nessa nova pesquisa, a gente pergunta em quem as pessoas confiam para o combate à pandemia. E aí nos chamou muita atenção, porque, em primeiríssimo lugar, foram os profissionais de saúde, taxa bem elevada, se eu não me engano, 80%, assim, das pessoas acreditam muito nos profissionais da saúde nesse momento, seguido dos cientistas, certo? Depois, em terceiro lugar, do governador, depois vem Deus, né? Então, a gente colocou essa opção para ver até que ponto realmente as pessoas colocavam Deus como sendo um elemento para essa questão da pandemia. Mas aí chamou muita atenção, depois de Roberto Cláudio, depois de Deus, e chamou muita atenção que o presidente foi a última pessoa que as pessoas confiam. A gente perguntava se associações comunitárias, lideranças, políticos em geral e presidente. Então, ele foi o último. Ao que, no espaço da pesquisa de um mês para outro, eu acho que o discurso dele e o número de mortes, né, e mortes na periferia também, isso vai fazendo com que as pessoas comecem, de fato, a achar que o presidente não é uma pessoa confiável para esse momento aí da pandemia. Mas, na primeira pesquisa, as pessoas associavam a ele um dos motivos, de fato, para que as pessoas não estivessem fazendo isolamento social. Obrigada, Daniela. Eu acho que são dados muito elucidativos. Eu não sei se você já fez alguma divulgação, alguma nota prévia dessa pesquisa, ainda não, né? Mas não, ainda acho que é bem interessante, porque a gente vai ter muita coisa no pós-Covid, mas é super legal. Sim, né? Se a gente matéria, né? Mesmo que seja no site da UFC, para que a gente tenha acesso, digamos, um acesso antecipado a essas informações, né? Nós fizemos da primeira, certo? A primeira, inclusive, bastante divulgada, que eu acho que isso aqui também é um elemento importante de se colocar. Nunca a universidade foi tão chamada, a gente nunca foi tão chamada para explicar as coisas, isso é muito bom. Ou seja, o papel dos cientistas, as pessoas estão assumindo realmente como um papel fundamental, os jornalistas procurando muito. Então, a primeira pesquisa, ela já foi muito divulgada, está no site do LEPEC, www.lepec.ufc.br, certo? A gente fez um relatório parcial dessa pesquisa, está lá divulgado, e vamos fazer também dessa outra pesquisa agora, da segunda pesquisa,
sobre a questão da vida das populações nas comunidades, né, na quarentena. Tem uma questão direcionada ao Fausto, né, diretamente. Eu não sei se você está vendo aí no bate-papo, né? Em que o Samuel Pinheiro pergunta como a pandemia impacta diretamente no processo vigente de revisão do plano diretor da cidade de Fortaleza. Né? É uma pergunta dirigida, não sei se Fausto poderia comentar, né? Bom, precisamos primeiro esclarecer que Fortaleza tem um plano de ordem, digamos assim, de caráter abrangente, como se chama, um trabalho com alta complexidade de informação, e houve 8.000 pessoas, demorou 4 anos, trabalharam só na parte urbanística 50 pessoas durante 4 anos e pouco, chama-se 2040. Eu coordenei essa parte. Isso é uma coisa. Agora, o plano diretor mesmo, não está sendo feito de outra maneira. Embora, digamos assim, quem contratou esse serviço foi o Iplanfor, quer dizer, a prefeitura, mas é como se você tivesse esse plano como uma reserva para depois, mas as emergências continuaram a ser encaminhadas como sempre foram. E o plano diretor está sendo encaminhado, mas não é o 2040, né? Que eu saiba, não é. Ou então, alguns aspectos que o 2040 registrou podem estar sendo adaptados, né? Agora, eu posso responder pelo 2040. O 2040, o esforço que eu tenho feito esses dias, como eu me referi aqui no começo, de acompanhar no mundo meus colegas e pessoas de trabalho dedicadas às cidades com muita credibilidade, com orientação correta para esse período de 40 anos para cá, que é a revisão do urbanismo. É o urbanismo que reconhece que a cidade é feita pelas pessoas, mas que nós podemos ajudar a construir os arranjos que produzem bem-estar. Esse bem-estar, como já se viu aqui, ele tem várias secções, né? Então, com respeito a isso, que é o que o 2040 fez, acho que ainda vai demorar a gente aplicar isso com uma certa, digamos assim, tranquilidade. Mas ele se adiantou em inúmeros aspectos que são compatíveis com uma posição. Eu fiz questão de localizar isso e estou fazendo uma espécie de relatório de leitura, não é uma linha científica, contempla toda a movimentação profissional, intelectual que tem havido dos meus colegas do mundo todo, que eu falei no começo. Então, o que eu observo é que, apesar das incertezas, o plano 2040, que se resume em corredores de transporte com apoio a esse transporte de uma maneira acessível, que leva todo mundo a todo lugar, em corredores especiais, com a urbanização densa, para aqueles que não querem ter carro, para idosos, para jovens, para estudantes, com focos chamados vizinhanças, em que 400 metros você chega a tudo, chega a saúde, chega a creche, chega a escola de vários tipos, etc., etc., e intervalos entre esses corredores reservados para usos que não temos garantia. Quer dizer, há um ano atrás, o 2040 concluiu isso. Não tinha pandemia, não tinha nada. Mas não é porque a gente adivinha e sabia, não é isso não. É porque é o urbanismo como ele está sendo melhorado em muitas décadas, nas últimas décadas. Então, qual é a grande dificuldade? É a incerteza que temos se, de fato, de casa vão se encontrar eternamente no espaço público com a distância enorme de umas para as outras, ou se a gente reconstitui a vida desses 8.000 anos de experiência urbana em outras bases. E se, como alguns dizem, um dos maiores
atividades e negócios e resultados com exigência de alta qualidade que nós teremos daqui por diante, é ciência de pesquisa e saúde urbana. Então, o urbanismo, sempre eu, como profissional, sempre trabalhei com pessoas que entendem dessa área. Né? Ele que trabalhou, o Bruno que trabalhou com a gente lá, viu, ali tinha um pessoal de medicina, de visão de saúde, etc, etc. Então, vai ser necessário que, além daquelas atividades clássicas que compõem uma equipe urbanística, como mobilidade urbana, tráfego, especialidades que a cidade tem sobre alguns aspectos, né? E sempre pensando em história, atualidade e tendências, só que chegou no momento que essa tendência, vou repetir, tem uma zona nesses dias obscura. Então, o que se faz normalmente aí? Você trabalha com cenários, para não perder tempo, não ficar parado, e, ao mesmo tempo, para adquirir linguagem adequada para ir somando-se aos outros e ter uma certa atualidade. Agora, o que se fala? Fala-se que as pessoas terão medo de usar transporte público. Eu não acredito em lugares pobres, assim, lugares de grande desigualdade, me refiro a isso. Antigamente se dizia país pobre, sem desenvolvimento. Mas lugares de grande desigualdade, não acredito que as pessoas do Ceará com menor nível de renda vão deixar de usar os ônibus e o metrô. Não acredito. Pode ocorrer na Suécia, pode ocorrer até na Austrália, aqui. Mas aqui acho que não, não é? Acho que aqui as pessoas vão querer comprar mais carro para a família, para ter um uso individual de um transporte que tem 5 lugares e você só usa um lugar e ocupa o lugar de 25 pessoas na cidade, um automóvel, com suas manobras, né? Ele ocupa mais coisa ainda do que isso. E outra coisa que se fala muito é que o contato urbano no espaço público será feito de uma maneira em que o tradicional papel das adjacências que formam a rua, que é onde tem vida, riqueza de convívio, que entra e sai uma pessoa, um entra para o seu espaço de privacidade, o outro entra numa loja, as vitrines animam a rua, o comércio, os restaurantes, que essa geografia será mudada. Será mudada e fala-se também, eu não assumo nesse momento nenhuma responsabilidade sobre a adivinhação dessas coisas, mas eu estou dizendo aquelas coisas que mais se repetem, que todos dizem. Fala-se também que há uma possibilidade de morte do varejo. Morte do varejo, assim, essa forma que a gente conhece, de ter lojas, de ter shopping centers, orientado pelo automóvel, quer dizer, a maioria das pessoas, o shopping center nasceu para reproduzir um centro de cidade de maneira artificial, em que você chega cada um no seu automóvel. Então, esse sistema que já vinha antes da pandemia, os jovens, os chamados millennials, das regiões europeias e de América com mais notabilidade, que é surpreendente, que é uma cultura muito motorizada, eles estão renunciando ao carro, como também ao shopping center. Eles querem morar em vizinhanças como aquelas europeias, que você tem o bar da esquina, que tem um restaurante ali, que mora aqui em cima, desce, se encontra. Rio de Janeiro, Zona Sul, com alta densidade, Copacabana. E a gente pensa que é uma vida horrível. Não, Copacabana é preferida pelos velhinhos. Eu aprendi com um grande urbanista britânico que quando você chega num lugar e vê muito velhinho e criança, o lugar é ótimo. Então, quer dizer que o velhinho não está esperando que o filho passe, nem vai se chatear com isso, porque a velhinha de maiô, no Rio, é o único lugar que você vê isso, pega, atravessa a rua de comércio e vai tomar seu banho de praia, o outro está jogando dama na calçada, o negão da favela está junto deles, está ali com tudo misturado, etc. E é uma cidade que tem um pouco dessa, que não é comum isso no Brasil. Então, fala-se que isso também se reduz muito, essa condição de convívio, e eu me preocupo porque aprendi durante esses 50 anos que as cidades existem por formar uma matriz riquíssima e diversificada de intercâmbio. E quanto mais diversificada
a oferta desse intercâmbio, desde os imateriais até coisas materiais, trocar dinheiro por dinheiro, trocar dinheiro por trabalho, trocar informação agora, né, muita informação. Aí, argumentos de que não precisa mais o contato face a face, porque temos tudo à distância com a nova tecnologia. Tudo isso não é muito simples. Chega a ser aterrador sobre alguns aspectos, né? Há 10 anos atrás, uma colombiana, acho que sim, chamada Celeste Olauqueaga, que é da Universidade de Nova York, escreveu um livro, que, se eu não me engano, é um título imenso, mas tem algo assim como a sensibilidade das metrópoles. E ela se antecipou àquilo que está acontecendo. As pessoas, quando participam de uma rede social, elas querem botar para fora uma comunicação delas, elas não querem dialogar. Não sei se vocês concordam com isso. Eu digo uma coisa, mas eu não estou esperando que o outro diga e a gente prossiga num debate, não. O outro diz outro, o outro diz outro, e aquilo fica noites, madrugadas, com tudo isso. E o contato face a face, de grande universalidade, se o espaço público acaba como um lugar de convergência, né, de se encontrar com os outros assim, próximo, realmente não é mais cidade como esses 8.000 anos. É um novo desenho que eu confesso que vou ter que me alfabetizar do zero. É uma situação muito preocupante com respeito a isso. Eu acredito que haverá mudanças. Acho que ficará revelado com clareza a desigualdade, como ela funciona. Eu estou vendo cenas incríveis no meu Ceará que confirmam aquele temperamento e aquela cultura de uma civilizaçãozinha de pouquíssimo tempo, que veio, né, nasceu de uma maneira muito pobre, um lugar inviável e tal. Eu tenho noção do meu lugar. Então, agora eu vejo uma pessoa riquíssima na praia desmoralizar um policial. Você está pensando o quê? Tudo que foi dizer que não podia ir para a praia. Ao mesmo tempo, isso demonstra para mim que, afinal, vejo que autoridades cearenses estão cumprindo, como nunca se cumpriu aqui, aquilo que é igual para todos, porque sempre aqui quem é mais rico vai para a praia, desobedece tudo, não é? Então, tem um lado bom nisso, que eu percebo, né? E tem, ao mesmo tempo, uma confirmação dessa reatividade. No fundo, uma doença trazida e facilitada pela interconectividade, não é? Planetária, e matamos rápido na aldeota, ela, com coisa privada, plano de saúde, alguns morreram, etc., etc., mas depositamos na maioria que não tem condição de se defender. Eu acho que a realidade é essa. A realidade é essa, né? É essa coisa que nós estamos enfrentando no caso específico, Fortaleza, e no caso universal do problema, a discussão é essa que eu tentei resumir no meio. Obrigada. Achei muito oportunas as suas colocações e, ao mesmo tempo, muito instigantes. Bom, a gente agora chega naquele ponto em que é um ponto doloroso, né? Que é a necessidade de encerrar. Né? Nós já passamos muito perto dessa sessão. Em geral, ela é programada 20 minutos. Tem o pessoal de suporte também aí que está nos ajudando. E, enfim, né? Várias pessoas e-mails, falta do Fausto, se você puder dar um bate-papo aqui, né? E tem perguntas que eu acho que se a gente, por exemplo, a pergunta da Fernanda, né? Colocando o problema das relações raciais, colocando a questão de como esse racismo se estrutura nas cidades, pergunta absolutamente pertinente, mas, enfim, que vai demandar uma discussão tanto vasta, né? A outra pergunta que foi colocada é a questão da linguagem, qual linguagem seria necessária, né? O Cleison está falando que, né, sai, vê a comunidade jogando bola, vê um monte de gente que não está nem aí, que não tem... não expressa qualquer preocupação com a pandemia, como se estivesse vivendo um tempo normal, extremamente complexo, a gente abordou rapidamente nas palavras iniciais, não é? Há muitas camadas nisso aí.
Então, eu acho que essa é uma questão que também daria aí mais uns 20 minutos de resposta, né? A questão do transporte público, se vai ser afetado, eu acho que o Fausto explicou, né? Em boa parte ele contemplou isso na resposta dele, né? Algumas propostas de levar os estudos para o interior, que eu acho super interessante, né? Agradecemos também as manifestações de elogio ao debate, né? Tem várias manifestações carinhosas nesse sentido, né? Mas, assim, eu pediria que as pessoas agora, já dispondo dos e-mails dos expositores e da expositora, que entrassem em contato, né, levassem essa, se vocês me permitem, né, porque é muito difícil a gente interromper um diálogo, né, eu sou uma pessoa que dá uma aposta muito forte no diálogo, então é muito difícil, tanto contar o tempo do outro, né, quanto dizer quando é que a conversa para, né, são duas, né, eu conversava com a Carmen, eu falei, acho que você encontrou, você está me dando uma missão impossível, né, mas como é que eu posso dizer não para a Carmen? Quem consegue dizer não para a Carmen? Então, a gente aceita essa incumbência, né? E eu posso dizer que foi maravilhoso, né, estar com vocês 4, maravilhoso, uma série de questões, né? Quando a gente olha a transdisciplinaridade, aí você vai vendo como é que os conceitos transitam, né? Como uma questão... Quantas perspectivas, né, você precisa olhar quando você defende a sua, né? E essa questão é exatamente a base do diálogo. Eu acho que a gente tem material para ficar conversando durante horas, né? Poderia desdobrar esse seminário em muitos, porque, como eu falei logo de início, a cidade é uma complexidade, né? Vitor Hugo dizia que na cidade cabe tudo, né? Acho bonito esse verso dele, né? Quando ele fala que na cidade cabe tudo. E é interessante porque cabe mesmo, né? Cabe toda essa dimensão estrutural, infraestrutural, de subjetividade, das representações, das interrelações, enfim, né? É uma coisa imensa como objeto, né? Então, eu queria, se a audiência me permite, né? Porque eu também não quero ser absolutamente, em absoluto, autoritária, né? A minha filha está acompanhando de São Paulo, é a última que fez uma intervenção, e diz assim, parabéns, faça uma segunda edição. Eu acho que é uma ideia para a Carmen pensar, né? Cidades como é que a gente fala isso? No cinema, como é que fala? Temporada 2, né? Né? Cidades 2, né? Eu acho que vale sim colocar outras camadas de análise, né, nessa questão e, enfim, né, e que a gente, quem sabe, fizesse a habilidade de dialogar um pouquinho mais, que uma certeza que seria poder ouvir, dialogar com as pessoas que estão aqui conosco, ainda tem 62 pessoas aqui, né? Então, eu queria, se vocês me permitem, encerrar novamente agradecendo o privilégio de estar aqui com vocês, dizer que foi muito, muito legal mesmo rever o Fausto e conhecer 2 amigos e uma amiga, né? Uma colega dos colegas da UFC. Veja que essa mesa ela reúne os 3 campos, né? Eu represento aqui o Porangabuçu e é uma iniciativa do Porangabuçu, do Programa da Saúde. Mas aí vai buscar a geografia lá no PSI, né? A geografia no PSI, né? Né? E a engenharia de transportes, essa eu tenho certeza. E a Daniele lá no Benfica, né? E o Fausto Partu, que transita, né? Porque participa com a gente, nunca é uma maravilha, tem uma disponibilidade incrível, né? É uma mistura de generosidade com competência, que é uma coisa muito cara, né, ao campo de produção do conhecimento e às universidades. Eu acho que quando você faz essa mistura de generosidade, que é necessária para você aprender, também para ensinar, né, e competência, então a gente está no bom caminho. Então, eu agradeço, né, a todos e todas as pessoas, né, colegas que estão aqui ainda na audiência, agradeço novamente a todos. Lamento imensamente o meu papel,
árduo, né? E espero que, quem sabe, essa sugestão da Isabela seja levada a sério e a gente tenha uma cidade 2, né? Com outras perspectivas, outras discussões e desdobramentos, né, das questões que foram aqui levantadas. Bom, então, boa noite, todos e todas, né? E que a gente se encontre em outros espaços e nos demais. Carmen já está pensando, né, o terceiro seminário, que a gente se encontre no terceiro momento com este tema ou outro, né, que se coloque instigante, são muitos os temas, né, nessa área de políticas públicas, e que a gente se encontre, né. Depois da pós-Covid, eu vou tentar encontrá-los presencialmente, né, porque fiquei com esse desejo e a gente não pode. Bom, então, até breve, né? Temos que ir. Boa noite. É muito em breve e obrigado a todos e todas por ficarem conosco até essa hora e de forma tão presente, tão participativa. Muito obrigado.